Oba! Mais um dia cá estou eu trazendo um iceberg, e dessa vez um de Jujutsu Kaisen. E bom, o que é um iceberg, você me pergunta? Eu te respondo, meu caro nobre. É um estilo de vídeo onde eu vou te mostrar curiosidades sobre uma obra. Onde em cima tem algumas coisas mais tranquilas e conhecidas, mas conforme você desce as coisas vão ficando cada vez mais obscuras. Coisas que provavelmente vão te dar pesadelos à noite. Quer dizer, isso se você for uma criança de 10 anos, mas o aviso tá dado. Então vamos lá. Camada 1, superfície. Itadori teria morrido caso o mangá de Jujutsu Kaisen fosse um fracasso. Isso aqui foi confirmado pelo próprio autor. E algo que é até comum na indústria de mangás e novels é que vários autores pequenos dropem suas obras caso elas fracassem. Isso poderia sim ter acontecido com Jujutsu Kaisen. E caso a obra não vendesse bem, ele teria acabado o mangá na morte de Itadori. Lá na primeira temporada, quando Sukuna arrancou o coração do prota. E o ritmo da obra dava muito a entender que ele seria dropado mesmo, já que os painéis eram muito esquisitos e parecia que alguns diálogos tinham sido pulados. A confirmação veio de uma reunião de publicação, onde o próprio Gege Akutami comenta que caso cancelassem a obra, Itadori continuaria morto e tudo terminaria ali. Mas que bom que tudo correu bem e a obra continuou, né? O primeiro capítulo do mangá entregou a história inteira. Bom, uma das coisas que mais me intrigou em Jujutsu Kaisen é que essa imagem que aparece no capítulo 1 provavelmente revela o final da obra. A primeira coisa que a gente pode ver é os dois tapinhos no colo do Megumi, e um deles tem a marca do Sukuna na testa. Cara, isso aqui só foi revelado lá no capítulo 212. Já tava na nossa cara logo no capítulo 1, mano. Mas calma aí que ainda tem mais coisa. A gente pode notar que todos no painel, exceto o próprio Megumi, estão virados para a esquerda. E o autor já falou que no fim da obra, uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou apenas um dos personagens da turma principal vai de berço, ou só vai sobrar um deles vivo, incluindo o Gojo. E somando isso com a teoria de que a última luta do Gojo vai ser contra o Megumi, provavelmente esse final teve na nossa cara o tempo inteiro. E mais, também mostra que o Itadori é o único que tá do lado direito, isolado do resto do pessoal. Isso pode indicar que ele vai acabar morrendo sozinho, sem ser junto com todo mundo como na promessa com o avô. Mas isso é só teoria, lembra disso, amigão. Satoru Gojo foi inspirado em um figurante de Naruto. Há um tempo atrás, Gege Akutami confirmou que o design do Gojo tinha sido inspirado em Naruto. E por incrível que pareça, não é no Kakashi, mas sim em um figurante. E além de questão é esse carinha aqui, Tombu Tobitaki. Pois é, e pensar que um dos melhores personagens da obra foi inspirado em um figurante de Naruto, né? Bem louco. Jujutsu Kaisen Zero. Esse é o nome do filme de Jujutsu Kaisen, e tem Yuta Okkotsu como protagonista. Tudo começou como uma one-shot, lançada em 2017. Um ano antes do lançamento do mangá, que começou a ser publicado em 2018 como produto original. De início, o autor só pretendia lançar essa one-shot mesmo, mas a editora viu um grande potencial, incentivando o autor a continuar com a ideia. E graças a isso, hoje existe o Jujutsu Kaisen que conhecemos. E essa one-shot acabou sendo encaixada na história, como um complemento. Mangá mais vendido nos últimos anos. Segundo a empresa de estatísticas Oricon, Jujutsu Kaisen foi o mangá mais vendido no Japão tanto em 2021 quanto em 2022. E ao redor do mundo já foram vendidas mais de 80 milhões de cópias. Isso faz a obra ter grandes chances de ser animada até o fim, assim como outros gigantes como Naruto, One Piece e Bleach, que são conhecidos como Big Three dos animes. O gênero do autor de Jujutsu Kaisen. Bom, o autor ou autora da obra usa o pseudônimo de Gege Akutami, e seu gênero nunca tinha sido revelado, mas Ken Akamatsu, autor de Love Hina, acabou revelando que Gege Akutami na verdade é uma mulher. Isso deu uma baita treta, até porque ele não tinha o direito de revelar isso. É normal que muitas autoras mantenham seus nomes escondidos na indústria dos mangakas, principalmente em shounens. Tanto que várias outras autoras, como a de Fullmetal Alchemist, foi tida como um homem por um bom tempo, sem revelar o gênero. E sempre que Gege Akutami aparecia em câmeras ou em público, era com uma máscara do Mekamaru, personagem da própria obra. Algo que também não é incomum para mulheres da indústria, já que a autora de Beastars fez a mesma coisa, onde sempre que aparecia usava uma máscara de galinha. E bom, como o gênero do autor, ou da autora no caso, não é 100% confirmado, eu vou continuar chamando de autor aqui no vídeo, só para dar uma facilitada. Itadori Yuji é inspirado no irmão do autor. Gege Akutami revelou que a maior inspiração para Yuji é seu irmão mais velho. Ele disse, Yuji é fortemente inspirado pelo meu irmão mais velho, que é meu oposto. É alguém que tem sucesso em tudo que faz, esportes, estudos e etc. Pois é, acho que o GG tem uma baixa autoestima, hein? O significado do nome Jujutsu Kaisen. A tradução literal para Jujutsu seria algo como encantamento ou magia, e Kaisen seria traduzido para batalha ou luta. Então na nossa tradução PTBR, ficou oficialmente Batalha de Feiticeiros. Mas se você por algum acaso jogar no Google Tradutor, ele vai te dar o nome, Linha de Bruxaria.
Então jamais confie no Google Tradutor, ele não é seu amigo. Leve esse conselho pra vida e me agradeça depois, é nóis. As bases para o conceito e design de Sukuna. Ryomen Sukuna é baseado em uma figura mitológica japonesa de mesmo nome, sendo descrito no Nihon Shoki como um demônio semelhante a um espectro. E sua expansão de domínio, Fukuma Mizushi, foi traduzida para Santuário Malevolente, mas em japonês Fukuma pode ser traduzido para lugar onde demônios se escondem. Expansão de domínio. Essa é uma das marcas de Jujutsu Kaisen e o ápice de qualquer feiticeiro. É uma área como uma Pocket Dimension, mais física, que reflete a personalidade ou os poderes do feiticeiro em questão. E elas podem ser abertas ou fechadas, podendo garantir acertos no inimigo mesmo sem precisar acertar eles. Ficou estranho, mas é tipo, só do cara tá lá dentro e ele já toma soco, tá ligado? E quanto mais poderosa for a expansão, mais frágil ela é por fora. E é por isso que lá no comecinho, o Itadori conseguiu quebrar a expansão de domínio do Mahito facilmente, só com um soco. Isso por ela ser muito OP, já que era a morte certa para quem estivesse lá dentro. Então é isso, se ela for muito OP, qualquer tapinha já quebra ela pela parte de fora. O Guia Oficial de Jujutsu Kaisen. A obra tem um fanbook em livro físico, onde o autor comenta e responde perguntas de fãs sobre os capítulos do mangá referentes à primeira temporada. Além disso, também tem informações de personagens, conceitos e coisa do tipo. Ele pode ser comprado em lojinhas de mangá ou pela Amazon. Tem muita coisa interessante lá. Inclusive, algumas coisas desse iceberg vão ser tiradas desse livrinho. Então fica ligado que é só coisa boa. Satoru Gojo é infiel. No guia oficial, que eu acabei de citar, tem uma pergunta feita por um fã que é o seguinte. Parece que o Gojo tem consciência de que é bonito. Ele tem interesse em buscar uma namorada? E o autor respondeu o seguinte. Eu não consigo imaginar ele sendo fiel. Então já sabemos que não vamos ver nosso amigão Gojo ficando com alguém ao longo da obra. Pois é. Camada 2. Águas Rasas. O personagem preferido do autor. O personagem que o autor mais gosta é o Kento Nanami. O motivo é porque ele foi o primeiro personagem feito totalmente para Jujutsu Kaisen. E o próprio autor disse que começou a se focar muito mais na história depois da primeira aparição dele. O Trio Sombrio. Jujutsu Kaisen faz parte de um grupo chamado Trio Sombrio da Shonen Jump, junto com Hell's Paradise e Chainsaw Man, que são 3 obras extremamente populares no Japão, e que subvertem o gênero shonen. Esse trio marca a nova era shonen, com histórias muito mais pesadas e cenas de ação muito mais brutais que antigamente, onde esse gênero de animes era conhecido como mais coloridos e leves. A inspiração do sistema de poder em Jujutsu Kaisen. O sistema de poder de Jujutsu, a energia amaldiçoada, foi inspirado em nada mais nada menos que meu anime favorito, Hunter x Hunter. Isso é bem fácil de notar, até porque a energia amaldiçoada funciona de uma forma bem parecida com o Nen, podendo até criar condições e restrições, desde pactos até contratos. Isso fica bem evidente dentro da expansão de domínio, onde o feiticeiro pode permitir a fuga do inimigo, algo que seria impossível em troca de um aumento no raio da habilidade. E também trocar os acertos garantidos dentro da expansão por algo que seja necessário acertar, mas que cause um dano muito maior. O shape de Itadori é quase o de um fisiculturista. Mano, o percentual de gordura desse desgraçado tá abaixo de 10%, em apenas um dígito. Isso que ele nem é exigente com comida nem nada do tipo, o cara simplesmente tem a genética divina. Ou talvez amaldiçoada? Você vai entender mais pra frente. Mahito é a personificação do existencialismo. Esse é um dos motivos do porquê eu gosto tanto desse personagem. Ele consegue trazer uma certa reflexão pro espectador. O existencialismo busca encontrar um significado na existência, o sentido da vida através da liberdade incondicional. Mahito parece constantemente estar buscando significado na sua própria existência e na existência dos outros. Dá pra perceber muito isso na batalha dele com o Nanami, onde ele faz perguntas como o que veio antes? O corpo ou a alma? Fazendo alusão ao ditado do ovo e da galinha. Sua rejeição da moralidade convencional também é um traço existencialista. Ele desafia o que a gente conhece como certo e errado. E vemos isso quando ele convence Junpei de que não tem nenhum problema em matar os bullies da sua escola, por exemplo. E tudo isso vai de encontro com a mensagem de Jujutsu Kaisen. E o próprio GG revelou que a mensagem da obra é que ninguém detém a verdade absoluta. Os feiticeiros e as maldições igualmente. Alguns procuram matar os outros por puro egoísmo ou prazer. Já outros são levados a essa decisão por serem obstáculos em seus objetivos. E se ninguém realmente tá certo, então ninguém tá completamente errado. Referências a outros animes. Ao longo dos episódios de Jujutsu Kaisen, foram feitas várias referências a outros animes. Como por exemplo no episódio 6, Itadori fala que queria poder soltar um Reigan de Yu Yu Hakusho, liberar uma Bankai de Bleach, soltar um Rasengan de Naruto ou um Dodonpa de Dragon Ball. No episódio 9, Mahito abre um livro que retrata Kurama, a raposa de 9 caudas de Naruto. E também o próprio Sukuna selado no Itadori meio que faz uma referência direta a isso.
Já no episódio 11, Itadori imita a atuação do filme O Náufrago, estrelado por Tom Hanks. No episódio 17, tem aquela cena da Nobara, usando um martelinho parecido com o olho do Chapolin Colorado. No comecinho do episódio 22 tem esse cara aqui, com uma roupa que faz referência a Martin Mystery. E eu só fiquei sabendo dessa última porque um inscrito do canal me falou lá na aba comunidade. Valeu aí, não tanquei. Sukuna não é uma maldição. Como já sabemos, Sukuna é muito diferente de todas as maldições já mostradas em Jujutsu Kaisen. E por mais que ele seja conhecido como o Rei das Maldições, ele já foi um feiticeiro humano no passado. Mas depois de ser morto e selado, ele se tornou um objeto amaldiçoado. No caso, vários objetos amaldiçoados, né? Tendo sua energia amaldiçoada concentrada em seus 20 dedos das mãos, já que ele tinha 4 braços. E esse acúmulo de energia acabou tornando seus dedos indestrutíveis. Então não, o Sukuna não é uma maldição, e sim um feiticeiro do passado que acabou reencarnando, entre aspas. O mistério das maldições em Jujutsu Kaisen. As maldições são criaturas malignas que nascem da energia negativa gerada pelos humanos em Jujutsu Kaisen. Mas nem todas são assim. Por exemplo, a Rika, a maldição do Yuta, era uma criança que foi atropelada e teve seu espírito amaldiçoado. E do nada virou uma maldição de grau especial simplesmente porque sim. E ela voltou sabendo de muita coisa aleatória, com uma percepção de mundo completamente diferente de quando morreu. E uma coisa que nunca foi explicada na obra é por que isso acontece. Tipo, algumas maldições são fracas e bem foda-se, e outras simplesmente são pessoas que foram corrompidas. Eu sinceramente nunca vou entender, mas uma pequena teoria que eu tenho é que as emoções sobre as pessoas em si podem influenciar nisso, assim como influencia no poder da própria energia amaldiçoada de um feiticeiro. O Yuta, por exemplo, amava muito a Rika, e junto com aquele poder roubado dele, acabou transformando ela em uma maldição de grau especial. Já o Sukuna era muito temido em sua época, e isso pode ter dado poder diretamente para ele se tornar um objeto amaldiçoado, ao invés de criar novas maldições separadas. Mas não leva isso a sério, até porque as informações que temos são muito rasas, e não dá para tirar muitas conclusões quanto a isso. O autor não gosta do Gojo por ele dar mais trabalho para desenhar. GG Akutami já falou que não gosta muito do Gojo, mas não disse o motivo. E o pessoal presume que seja pela dificuldade em desenhar ele. Tudo porque o autor inventou de fazer o Gojo ser um galã, e agora tem que manter essa imagem toda vez que ele aparece. No guia oficial, ele fala que se esforça muito mais para desenhar o Gojo do que qualquer outro personagem, mesmo não gostando dele. O paradeiro da espada do Toji. Que o Toji Fushiguro deu um cacete bem forte no Gojo, a gente já sabe. Mas você já parou pra pensar onde foi parar a lança dele? Bom, o mangá deixou explícito que o Gojo destruiu ou selou ela, mas depois disso ela nunca mais foi citada na obra. A lança celestial invertida simplesmente desapareceu. Isso abre brecha para ela aparecer de novo nas mãos de outro personagem no futuro. Até porque eu acredito que uma arma dessa não vai ser simplesmente descartada e destruída. Eu ainda acho que ela vai voltar nas mãos de algum vilão ou até da Maki. Mas sei lá, na visão do Gojo não faz muito sentido selar ela em um galpão, o mais lógico seria destruir mesmo. Mas sempre tem uma fagulha de esperança dela aparecer de novo, né? Vai saber. Itadori era pra ser um bombeiro. Também no guia oficial, GG Akutami falou que, caso o protagonista não seguisse carreira forçada como feiticeiro, ele seria um bombeiro, já que ele procura muito ajudar as pessoas. O visual de Inumaki e Yuta foram alterados no anime. Isso aconteceu porque eles estavam ficando muito iguais ao Itadori e ao Megumi. Então para dar essa diferenciada e não parecer um visual reciclado, ele deu esse remake nos dois. Algo que por mais que pareça meio besta é meio necessário assim. Satoru Gojo é viciado em doces. Pois é, mais uma informação exclusiva do guia oficial. A cicatriz de Kenjaku. Também no fanbook, GG Akutami respondeu um fã que perguntou o porquê do Kenjaku não esconder a cicatriz na testa. E o autor disse que essa é uma condição para ele poder usar seu poder. E com certeza essa é mais uma Hunter x Hunter referência. Jujutsu Kaisen e PUBG Mobile. No PUBG Mobile rolou uma collab com a obra, onde entrarão skins dos personagens na loja do jogo por tempo limitado. Collab com Mobile Legends. Pois é, Jujutsu fez até um collab com o LoL de celular que não é o LoL de celular. E chegou um evento com skins dos personagens no joguinho. Eu não sei quem ainda joga Mobile Legends em pleno 2023, mas esse collab pode ter dado uma boa pista sobre a expansão de domínio do Itadori. E por coincidência ou não, esse é o próximo tópico aqui. Expansão de domínio, território de caça. Essa é uma das teorias que tomou conta da fandom de Jujutsu Kaisen recentemente. E sempre que um vídeo sobre essa expansão aparecia na minha For You, era com a música Adele e Skyfall de fundo, com efeito slow e reverb. Clássico daquela rede vizinha que eu não vou falar o nome pro YouTube não cortar meu alcance, né? Tamo aí, YouTube. Mas vamos lá, no que consiste essa expansão de domínio? É basicamente uma área onde toda energia amaldiçoada desapareceria, forçando uma porradaria franca em um ringue de boxe, aproveitando ao máximo a força absurda que o Itadori tem naturalmente.
E essa seria facilmente uma das expansões mais roubadas dentro do verso de Jujutsu Kaisen, já que feiticeiros e maldições ficariam inutilizados dentro dessa área, inclusive o Gojo. E o collab com Mobile Legends meio que deu uma leve confirmada nessa teoria, já que o personagem que recebeu a skin do Itadori foi In, um artista marcial que cria uma área de X1 na Ultimate, bem parecido com a expansão de domínio dentro de Jujutsu. Eu já fiz um vídeo aqui no canal detalhando bastante essa teoria, então depois desse vídeo dá uma passada lá que tu vai entender tudo. O vídeo tá aí na descrição. Camada 3, Águas Profundas. Mahito não tem Bigurin. Amigos. O autor disse no guia oficial que as maldições não têm aquilo que só os homens possuem. Isso quando um fã perguntou se o Mahito tinha um meninão. E bom, nesse momento eu até achei que a situação do Rudeu estava boa em Mushoku Tensei. Melhor broxa do que castrado, né? Itadori terá uma espada no futuro. Uma arte promocional de Jujutsu Kaisen feita pelo próprio GG mostra Itadori com uma espada que até hoje não apareceu na obra. E essa arte também deu um foreshadow do que aconteceria com o Megumi. E dá pra ver isso nos detalhes do cachecol dele, que lembram as tatuagens do Sukuna. E esse usuário do Reddit conseguiu adivinhar isso há 2 anos atrás, olha isso. Ele falou isso aqui: a coisa mais interessante é o cachecol do Megumi. Esse padrão lembra alguma coisa, certo? Isso não necessariamente significa algo, mas de qualquer forma tá aí. Pois é, temos um novo L pelo Reddit. As roupas dos personagens em Jujutsu Kaisen. Bom, talvez você já tenha percebido que as roupas dos personagens são gigantes, parecendo até um saco de lixo. Isso foi feito para ficar mais fácil de animar e sincronizar as roupas com os personagens. Algo que acabou até se tornando uma marca da obra, querendo ou não. Isso me causou uma certa estranheza no começo, mas acostuma. O tipo de homem que a Nobara gosta. Um fã fez uma pergunta bem simples pro criador de Jujutsu Kaisen: qual o tipo de homem que a Nobara gosta? Ele deu uma resposta curta e grossa: Oda Nobunaga. Se você não sabe quem é Oda Nobunaga, ele foi um grande daimao do período Sengoku da história japonesa, que conquistou quase o Japão inteiro. Então, resumindo, Nobara gosta de um senhor de terras que seja um comandante e guerreiro absurdamente brabo. Pois é, até que a Nobara nunca foi meu tipo de mulher mesmo, então acontece, né? Triste. O fim de Jujutsu Kaisen está próximo. No final do ano de 2021, GG Akutami disse que a obra provavelmente teria um final em 2 anos. E na Jump Fest 2023, que aconteceu entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2022, o autor disse que em 1 ano a história estaria completa. Isso quer dizer que chegamos ao fim de Jujutsu Kaisen, e que talvez até dezembro desse ano o mangá acabe. Se isso realmente acontecer, vai ser um pouco triste, porque é o fim de uma obra muito boa. Mas também é algo bom porque não vai ser estendido eternamente até acabar em um final ruim, como aconteceu em Naruto, por exemplo. Pois é, eles ter tacado aquela Kaguya no final acabou cagando muito com a obra. Fazer o quê? Referências ao budismo. Satoru Gojo e Suguru Geto fazem referência a Buda. E você muito provavelmente percebeu isso na luta de Gojo com o Toji, onde o nosso deus ex-máquina da obra fez vários mudras e poses que remetiam ao budismo. E Gojo seria aquele no papel de Buda, enquanto Geto seria um falso Buda, um farsante. Dá pra notar isso nesse painel do Suguru Geto, onde ele aparece como um ser divino, fazendo os mesmos sinais de mãos característicos de Buda, porém com a mão esquerda ao invés da direita, de uma forma invertida. E na história, enquanto Gojo, entre aspas, aplicaria os ensinamentos budistas, se tornando um professor e alguém que guiaria uma geração, Geto se tornou literalmente um líder de culto, agindo como um falso deus, controlando as maldições ao invés de guiar elas, como nos ensinamentos de Buda. Itadori é um feto amaldiçoado e filho de Kenjaku. Essa teoria já tá quase completamente confirmada, tipo 99%, e tem várias evidências disso, e parece que ela fica cada vez mais verídica a cada novo capítulo. A primeira evidência é na luta de Chozo e Itadori, onde Chozo tem uma visão do prota como se eles fossem irmãos, junto com os outros dois que foram mortos lá no final da primeira temporada. Outra evidência disso é a aparência da mãe do Itadori. Ela tem as mesmas cicatrizes na testa de Kenjaku. Cicatrizes que, como você viu, o próprio autor disse que ele não pode esconder. E ainda por cima, para confirmar mais ainda a teoria, temos uma conversa de Kenjaku com uma das antigas colegas de escola de Itadori, onde ele agradece por ter sido colega de seu filho. Então essa teoria diz que a mãe de Itadori teria sido possuída por Kenjaku, que teria dado à luz ao prota, um feto amaldiçoado. Cara, só imagina a referência a Star Wars que dá pra fazer com isso, tá ligado? Chega lá o Kenjaku e fala: Itadori, eu trazei com seu pai. Camada 4, Abismo. Chegamos na parte tão esperada, o fundo do poço, ou quase, desse iceberg.
Aqui só os mais fortes sobrevivem, pois é onde as teorias mais bizarras se encontram. Então, meu amigo explorador, toma essa lanterna que você vai precisar. Os artbooks de Jujutsu Kaisen. Artbooks, para você que não manja de grego, eu vou traduzir. Livro de arte. Aqui mostra vários desenhos da obra e coisa típica de artbooks. Mas então, por que isso tá na camada 4 aqui desse iceberg, vulgo abismo? Calma que tem um motivo. Se você pegar esses 3 volumes de artbook e juntar capa e contra capa, dá nessa imagem aqui. Se você reparar, elas se parecem muito com uma batalha entre os personagens. Muitos fãs especulam que essas vão ser as batalhas finais, onde teríamos o Geto, no caso aqui seria o Kenjaku versus o Yuta, Sukuna versus Itadori e Megumi versus Gojo. E aqui tem um detalhe bem interessante. Tá vendo que o Megumi tá de cabeça pra baixo, né? Então, lembra lá no comecinho do vídeo que eu te falei que no capítulo 1, onde a história foi praticamente jogada na nossa cara, o Megumi era o único virado pra direita, enquanto todos os outros estavam virados pra esquerda? Cara, isso aqui pode ser muito uma loucura minha. Eu realmente acho que o autor vai fazer algo sério com isso. E que o Megumi vai ser sim o único sobrevivente da turma principal. E como a gente já tá na reta final de Jujutsu Kaisen, isso deve acontecer em breve nos próximos capítulos. Lembrando novamente que o autor disse que apenas um morreria ou apenas um sobreviveria. E até agora só a Nobara foi de Vasco. Claro que pode ser que continue assim, com apenas a Nobara morta. Mas no momento que eu tô postando esse vídeo, ainda tá no meio da luta do Gojo com o Sukuna no corpo do Megumi. E eu ainda acredito que no final o Gojo vai ter que se sacrificar para libertar o Megumi. E já fica o aviso que caso mais alguém da turminha morra, vai ter mais outro presunto logo em seguida. E eu ainda quero ver se o GG tem uma carta na manga para poder fazer o Sukuna lutar com o Prota depois disso. Se você acha que o que eu falei aqui tá muito viajado, bem-vindo ao abismo, amigão. Sukuna canibalizou seu irmão gêmeo por poder. Bom, essa teoria vai bem longe, então senta e escuta. Começando pelo começo, sabemos que Sukuna tem 4 braços e 2 rostos. E é bizarro, já que ele era um humano comum no passado. Não tão comum porque era um feiticeiro, né? Mas vamos lá. A teoria diz que Sukuna é a junção dele com seu irmão gêmeo. Ele fez isso para conseguir poder, e eu tenho várias provas disso. Primeiro que temos a história de Mai e Maki, onde Maki só conseguiu despertar seu verdadeiro potencial depois da morte da irmã. E lembrando, os dois eram gêmeos. E gêmeos já tem uma forte precedência no mundo de Jujutsu Kaisen, onde eles podem ter técnicas diferentes, mas igualmente poderosas, como a Mimiko e a Nanako, ou tenham uma técnica dividida entre gêmeos idênticos por metade do poder, como o que aconteceu com a Mai e Maki, que eu acabei de citar aqui. Então o Sukuna, ele teria essa mesma limitação. Em vida ele seria um feiticeiro Jujutsu meio fraco, e teria desbloqueado esse potencial ao consumir seu irmão, assim assumindo essa aparência e se tornando o rei das maldições. E calma aí, essa teoria ainda vai além. Ela também diz que a família de Itadori é descendente do irmão gêmeo do Sukuna. Isso porque a forma verdadeira do Sukuna é bem parecida com o nosso prota. E assim como vimos no começo da obra, Itadori tinha uma força física capaz de vencer maldições na base do soco. Então por mais absurdo que pareça, essa teoria tem grande chance de se tornar real, hein? Jujutsu Kaisen. Essa é uma paródia adulta, podemos dizer assim, de Jujutsu Kaisen. E eu não vou falar muito sobre isso aqui. Se você quiser saber mais, vai procurar por conta própria. Não quero ver o YouTube sabotando meu vídeo por causa disso não, hein? Bem que já estamos em setembro, então boa sorte, soldado caído. Vai lá. Camada Acre. Aqui você ultrapassou o abismo e chegou em um lugar nunca antes explorado. Então você vai ver coisas que nunca em sua vida vai conseguir desver. Como teorias guardadas às 7 chaves pelos governos do mundo todo. Então eu vou falar logo antes que me rastreiem e venham cobrar na minha porta. Kenjaku vai explodir Gojo e Sukuna com uma bomba nuclear. Essa aqui é uma teoria extremamente fumada e viajada. Sério, eu vi só um post sobre ela, e por motivos óbvios. E ela é simplesmente incrível. Nessa teoria, o Kenjaku é o vilão final, Master Blaster da porra toda. E no mangá, o próprio Kenjaku admite que ele não tem poder suficiente para realizar seu plano, e que ele precisa de mais potencial. E a forma que ele vai conseguir isso é manipulando os líderes mundiais ao redor do mundo, porque ele quer matar o Gojo e o Sukuna de uma vez só com uma bomba nuclear. Até porque nada além de uma bomba nuclear pode matar eles. E mesmo assim, eles provavelmente sobreviveriam à explosão, mas morreriam pela radiação. Assim eles se transformariam em espíritos vingativos e mudariam o equilíbrio do mundo para o outro lado, assim como eles nasceram. Então o Kenjaku, ele iria absorver os dois, já que ele tem as técnicas do Mahito e do Geto.
E se isso acontecesse, a balança de poder do mundo seria completamente quebrada. E caso ele não conseguisse matar os dois na bomba nuclear, ele mataria todos ao redor e absorveria eles, assim conseguindo poder suficiente para derrotar o vencedor da batalha entre os dois. E antes que você me pergunte, sim, eu achei essa pérola no Reddit. E muito provavelmente esse cara aqui é um Meruem dentro de Jujutsu Kaisen. Mas olha, por hoje é só, e eu tenho certeza que esse vídeo vale seu like e inscrição. Então já senta o dedo no botão. Não seria possível deixar esse vídeo tão completinho sem a ajuda do maior fã de Jujutsu Kaisen da história desse planeta, nosso amigo Hyde. Então dá uma passada lá no canal dele também. E é isso, falou!